Boa tarde, alunos. Tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade hoje ao nosso conteúdo. Na aula passada nós falamos sobre métodos contraceptivos e hoje nós vamos falar sobre as infecções sexualmente transmissíveis, né? Como evitá-las e conhecer algumas delas. Então vamos lá. Os objetivos da nossa aula são conhecer as principais infecções sexualmente transmissíveis, conhecer os métodos de prevenção contra as ISTs e comparar o modo de ação e a eficácia dos diversos métodos contraceptivos. Bom, mas afinal, o que são infecções sexualmente transmissíveis, né? Bom, muitos adolescentes eles têm mais receio de enfrentar uma gravidez do que contrair uma infecção sexualmente transmissível. Mas por que você acha que isso acontece, né? Que será? Por que será que isso ocorre, né? Infecções sexualmente transmissíveis ou as chamadas ISTs são aquelas causadas por micro-organismos cuja transmissão ocorre por meio do contato sexual. A transmissão dos agentes causadores dessas infecções pode ocorrer pela troca de fluidos corporais, como sêmen e secreções vaginais contaminados durante o ato sexual. A maioria dessas infecções também pode ser transmitida pelo contato com sangue contaminado, como nas transfusões de sangue de mãe para filho durante a gestação, né? Então, além de poderem ser transmitidas pelo ato sexual, também pode ocorrer de serem transmitidas por transfusões e durante a gestação e o parto, né? O meio mais eficiente de prevenção contra essas infecções é o uso do preservativo, né, durante as relações sexuais. Como sabemos, né, a camisinha masculina e feminina que estão disponíveis em qualquer posto de saúde. Além de proteger contra o contágio por ISTs, o uso correto dos preservativos também evita a gravidez, né? Quando uma pessoa se previne de IST em uma relação, dizemos que ela pratica um sexo seguro. Então, é imprescindível o uso do preservativo. Bom, de maneira geral, as doenças causadas por ISTs manifestam-se por meio de feridas, corrimentos, bolhas, verrugas nas áreas genitais. Mas algumas podem ser assintomáticas, né? Ou seja, não apresentar sintomas aparentes. Por envolver regiões íntimas, geralmente a primeira pessoa a suspeitar de uma infecção é o próprio paciente. Por isso é extremamente importante estar atento a qualquer mudança no corpo. O tratamento dessas doenças deve ser feito com acompanhamento médico. Além de melhorar a qualidade de vida do paciente, o tratamento evita a transmissão de micro-organismos causadores dessas doenças. E é fundamental, portanto, que os parceiros sexuais da pessoa em tratamento sejam avisados e, se necessário também, iniciem um tratamento, evitando que a infecção seja transmitida para mais pessoas. Agora nós vamos conhecer algumas das ISTs, né? Só destacando aqui que não vamos falar nessa aula sobre a AIDS e o HIV. Esses serão tratados na nossa próxima aula, né? Teremos uma aula somente para falar sobre a AIDS. Então vamos lá. Vamos iniciar aqui por uma doença chamada cancro mole, né? O que seria? O cancro mole ele é causado pela bactéria Haemophilus ducreyi e o principal sintoma dessa doença é o aparecimento de feridas com pus na genitália externa e ou no ânus. As complicações, consequências, não tem, né? Com o tratamento adequado tem cura completa. Seu período de incubação é de 2 a 5 dias. O diagnóstico é feito a partir de exame, né? Colhido a partir do material colhido das lesões. O tratamento é feito a partir de antibiótico. E a prevenção, né, preservativo, como já sabemos. E a higienização genital antes e após o relacionamento sexual. Existe também uma doença chamada gonorreia, o que seria? Uma doença causada pela bactéria Neisseria gonorrhoeae, que invade os tecidos do sistema genital e urinário, em especial a uretra. Provoca inflamação local, dor ao urinar e produção de um corrimento purulento e amarelado. Em casos mais avançados, a bactéria pode invadir a corrente sanguínea e causar infecção generalizada do organismo, né? Então, é importante detectar o quanto antes para que essa doença não se agrave. E ela também pode ser transmitida durante o parto
para o bebê e, se infectar os olhos, pode causar cegueira no recém-nascido. A próxima doença que nós vamos falar é a sífilis. A sífilis ela é causada pela bactéria Treponema pallidum. Os sintomas iniciais são pequenas feridas nos órgãos genitais externos, denominados cancro duro, que desaparecem sem que seja feito tratamento, e caroças nas virilhas. Tempos mais tarde, a doença volta a se manifestar e em estágios avançados pode causar cegueira, né? Outra doença aí que, se não tratada, pode causar cegueira, assim como a gonorreia. Pode causar também paralisia, doença cerebral, problema cardíaco, ocasionando até a morte, se não tratar a tempo, né? E além do contágio pelo contato sexual, também pode ser transmitida pela placenta, ou seja, de mãe para filho, e por transfusão de sangue, assim como a gonorreia. Existem também as hepatites, vocês já devem ter ouvido falar, né? Que são doenças causadas por vírus. As hepatites, elas provocam inflamação do fígado. Os vírus da hepatite B e da hepatite C podem ser transmitidos durante a relação sexual, sendo o da hepatite C mais raro, né? Muitas vezes os sintomas, eles não são aparentes, o que faz com que exames regulares sejam necessários, né? Para poder descobrir, já que não existem sintomas. Ela é uma doença, pode ser assintomática. O contágio ele pode ocorrer pelo contato com sangue, saliva, sêmen e fluidos vaginais da pessoa infectada. Além do uso do preservativo, a vacinação, existe vacinação para prevenir contra a hepatite B, somente para a B, não existe para a hepatite C, né? Todos os anos, no mês de julho, existe uma campanha, né, para incentivar aí a vacinação contra a hepatite B. Existe a próxima doença também, uma doença chamada herpes genital. É uma doença causada por vírus, que pode ser transmitido durante a relação sexual, provoca o aparecimento de pequenas bolhas na região genital, que se rompem e formam feridas, e causam coceira e dor durante a relação sexual e a urinar. Após um tempo, as feridas cicatrizam sem deixar marcas, mas o vírus permanece no corpo e pode se manifestar em casos de febre, estresse, cansaço, queda da imunidade, esforço exagerado. Apesar de não ter cura, o tratamento adequado pode amenizar os sintomas, mas não elimina o vírus do organismo. Então, reforçando mais ainda, né, o uso do preservativo, porque não possui uma cura, apenas um tratamento, né, para os sintomas. E em mulheres grávidas, a herpes ela pode provocar aborto espontâneo. Existe também o HPV, né? Sua sigla em inglês significa vírus do papiloma humano e é um nome genérico para um grupo de vírus que são sexualmente transmissíveis e causam doença. Os vírus do papiloma humano são as ISTs mais comuns do mundo. Estima-se que entre 10 a 50% da população sexualmente ativa tenha sido infectada por pelo menos um tipo de HPV. Atualmente são conhecidos mais de 150 tipos de HPV, sendo 40 deles relacionados aos órgãos genitais e 4 os tipos mais comuns. A doença ela pode não apresentar sintomas aparentes por um longo período, mas também pode causar verrugas ou lesões, que podem levar ao câncer, como o do colo do útero, do pênis, da garganta e do ânus. A vacina contra os tipos do HPV mais comuns, disponível nos postos de saúde. E é importante que as mulheres realizem o exame Papai Nicolau periodicamente, né? Pelo menos aí uma vez por ano, mesmo que tenham sido vacinadas. Esse exame ele é extremamente importante, pois ele detecta anomalias causadas por infecção viral. Bom, vamos falar agora sobre os métodos de prevenção contra as ISTs. Bom, as infecções sexualmente transmissíveis são um grave problema de saúde, pois sem tratamento podem causar danos permanentes, como a infertilidade e até mesmo a morte, né? Algumas ISTs, como as que causam a herpes, elas podem ser transmitidas por outras vias, né? Além do ato sexual, pode também ocorrer pelo contato com qualquer área da pele infectada ou lesionada, né? Se houver contato, já é possível que haja transmissão. A transmissão de ISTs pode ocorrer entre pessoas que não estejam com sintomas aparentes da doença, né? Ou seja, não é possível saber só pela aparência de uma pessoa se ela está contaminada com alguma doença.
Algumas pessoas sequer sabem que estão infectadas, né, por não haver, por estarem assintomáticas. E aí, sendo assim, representa um risco muito maior de transmitir uma infecção para seus parceiros sexuais sem perceber, né? A transmissão de agentes causadores de infecções sexualmente transmissíveis ocorre até mesmo por minúsculas lesões ou cortes na boca, no ânus, nos órgãos genitais. Então, né, existem alguns fatores que aumentam o risco de infecção, né, das ISTs. O que seriam esses fatores? Né? O início precoce da vida sexual, né, ou seja, quanto mais cedo uma pessoa começa a ter relações, maior a probabilidade de se infectar, né, com uma IST. Não somente pelo maior tempo de vida sexual ativa, mas também pelo fato de que os mais jovens tendem a ser os mais descuidados com o uso de preservativos, né, tendem a ser mais imprudentes. Outro fator são o fato de terem muitos parceiros sexuais, né? As pessoas que têm contato sexual, não apenas com relações sexuais, mas qualquer forma de atividade íntima, com muitos parceiros, têm mais risco de se infectar do que aquelas que ficam com o mesmo parceiro. E também outro fator é o sexo desprotegido, né? O uso de preservativos é a única forma de controle de natalidade que também previne contra ISTs, né? Ou seja, é eficiente tanto para evitar doenças como para evitar uma gravidez indesejada. Então, os preservativos eles devem ser usados em todas as relações sexuais, sem exceção. No Brasil, né, os preservativos feminino e masculino são distribuídos gratuitamente. Desde a década de 1990, o Ministério da Saúde promove campanhas, né, anuais sobre a importância do uso de preservativos para a prevenção de ISTs, principalmente da AIDS, que não tem cura. Até hoje não foi descoberta ainda a cura, apenas tratamento. Bom, existe também a vacina contra o HPV, né? Para evitar HPV, além do preservativo, uma outra forma de prevenção é por meio da vacina. Ela é aplicada nos postos de saúde do Brasil de forma gratuita e tem uma eficácia de 98%, protegendo contra os 4 tipos de vírus HPV mais comuns, que são chamados 6, 11, 18 e 16 e 18, perdão. A vacina ela estimula o organismo a produzir anticorpos específicos contra cada tipo de HPV, os quais farão o papel de inativar o vírus, impedindo sua instalação e sua multiplicação. Então, é de extrema importância que as pessoas se vacinem, né? Atualmente devem se vacinar contra o HPV as meninas de 9 a 14 anos e os meninos de 11 a 14 anos. E além desses grupos, devem receber a vacina todas as pessoas entre 9 e 26 anos, vivendo com o HIV, transplantados e pacientes com câncer. Bom, a nossa aula de hoje foi isso, né? Conhecemos aí algumas das ISTs mais comuns e alguns dos métodos de prevenção contra as mesmas, né? Espero que vocês tenham aproveitado aí ao máximo, que continuem pesquisando sobre o assunto e até a nossa próxima aula. Fiquem todos bem e um abraço.